E aí, general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui. Bora transbordar o livro Por que Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella, dentro do Jogo da Vida? Quarto livro que nos foi indicado. Vou ser bem franco com vocês, papo reto, curto e direto aqui. Como vocês sabem, eu estou como professor universitário já há alguns anos, uns bons anos aí, numa universidade pública, onde eu fui lá e fiz mestrado, doutorado e estou trabalhando nessa instituição. Então, o que diz respeito ao movimento de direita e de esquerda, a gente acaba navegando nesses mundos sem querer. E de longa data não me interessa por coisas do socialismo, comunismo, porque eu vejo a desgraça que isso é por onde passou. E para onde está hoje. No caso da Venezuela, o socialismo, uma ditadura extrema, e, por exemplo, na China. Então, a gente vê com os olhos ali o que está acontecendo e não dá para querer isso daí, tá bom? E aí você começa a ler sobre o Mário Sérgio Cortella e você vai verificar que ele praticamente idolatra Karl Marx dentro do seu material. Não apenas ele, como Leandro Carnal, esses caras aí, todos eles têm um pezinho lá. Ou os dois pés e as pernas, e todos mergulhados nesse mundo. Então, quando eu vi esse livro aqui para ler e vi o autor, quase criei um bloqueio na hora. Falei, puta merda. Sério mesmo, Pablo? Você vai me fazer ler o livro desse cara? Ah, meu Deus do céu. Mas daí respirei fundo e pensei. E fiz uma pergunta. Ele quer que eu veja alguma coisa nesse livro. Então eu vou para cima e vou com essa pergunta. Me desarmei e aí eu consegui ler o livro, ok? Feitas as devidas explicações, eu fiz algumas anotações aqui no livro. Então, o Mário Sérgio Cortella, ele começa dizendo o seguinte. Ele vai falar de propósito. Aí quando ele começa a falar de propósito, estou começando a entender por que aqui. Vamos começar a leitura. Cansaço você resolve descansando. Já no começo do livro. Estresse você só consegue evitar se compreender o motivo para fazer o que você está fazendo. Eu coloquei aqui propósito. Entendi então. Então, para aliviar esse estresse, para deixar o estresse de lado, eu preciso fazer as coisas de maneira que eu a entenda, que eu a compreenda, e isso só é possível quando eu tenho o meu propósito revelado. Aí ele vai. A palavra propósito, em latim, carrega o significado de aquilo que eu coloco adiante. Então, o propósito, eu me encontro no propósito caminhando. O propósito não é uma linha de chegada lá na frente. O propósito é o meu trajeto. Uma vida com propósito é aquela que eu entenda as razões pelas quais eu faço o que faço. Então, eu entendo por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu justifico, faz sentido para mim. E pelas quais eu deixo claramente de fazer o que eu não faço. Isso é tão claro para mim, o meu propósito é tão claro, que eu tenho a clareza do porquê eu faço essas coisas e do porquê eu não faço aquelas, eu evito aquelas, porque elas não estão relacionadas ao meu propósito. Isso é muito poderoso. Eu sou o que eu faço. Se sou o que eu faço e não o que eu penso de mim, aquilo que eu faço tem uma necessidade. Parou tudo. O que significa isso daqui? Aquilo, tão pura e simplesmente, o fruto que dá daquela árvore. Conhecereis a árvore pelo seu fruto, pelos seus frutos. Não é de tanto falar. Eu sou uma árvore que produz manga. Não, mas você está produzindo... O que você está produzindo? Abacate? Não cola, não faz sentido. Então não é o falar. São os frutos que dizem efetivamente quem você é. E aquilo que eu faço tem uma necessidade. Esses frutos têm uma necessidade. Eles têm que ser replantados, eles têm que ser passados para frente, ok? A não repartição leva a duas situações. Isso aqui eu gravei porque eu quero bater um papo com vocês sobre uma coisa aqui. Ele vai falar, ele entra nessa seara ali do acúmulo de capital e tudo mais, né, do proletariado, de maneira meio que indireta, mas está lá, está nas entrelinhas do texto. A não repartição leva a duas situações. Quem acumula quer continuar acumulando. Perfeito? Perfeito. E quem não tem precisa se mobilizar mais para ter alguma possibilidade de sobrevivência. Perfeito também. Então quem não tem, tem que ralar mesmo para que consiga alguma coisa. Agora, com relação a quem acumula e continua acumulando, como sendo, e não tem a ver com a não repartição, aí eu já contesto. Se o coração dessa pessoa está pautada no reino, então quanto mais ela acumula, é mais munição e mais munição ela vai utilizar no reino. Perfeito? Então qual é o problema de acumular aqui? Ela não está acumulando no sentido de ficar só para ela. Ela está transbordando isso na vida das outras
pessoas. Isso não é dito em momento nenhum no texto. Então, quem começa o dia de trabalho com um nível de tristeza precisa reinventar as razões pelas quais faz aquilo que faz. Perfeito? Então, se você já começa o dia, já chega no sábado à noite, já começa a pensar, putz, daqui a pouquinho, segunda-feira, você já começa nesse processo de martírio, tem que repensar. O que significa esse repensar aqui? Duas coisas são necessárias. É necessário a ativação da sua identidade e desvendar quais são os seus propósitos, que estão relacionados diretamente à sua identidade. Aí, segunda-feira não vai ser segundo um dia ruim de trabalhar. Segunda-feira serão todos os dias. Todos os dias você vai estar louco, maluco para poder produzir, ok? Pode ser bastante deletério, muito ruim conviver com pessoas que passam a semana torcendo para chegar a sexta-feira. E aí eu concordo com ele. De fato é muito ruim. Mas desce o bambu, reclama disso, reclama daquilo de começo de semana, mas tá louco para chegar sexta-feira. Louco para encher a cara, louco para fazer um monte de coisa no aspecto carnal. Deixa a carne dominar tudo que está sendo feito. Então ficar perto dessas pessoas não tem cabimento. Para quem é SPR aqui, para quem está dentro do jogo da vida, essas pessoas têm que ficar na infância. Inclusive, ontem à noite, eu e minha esposa conversávamos com o nosso filho mais velho, o Gabriel, que já está na adolescência, com relação ao número de alunos que ele vai ter na sala agora. Porque ano passado era um número e esse ano aumentou bastante, substancialmente. Mas ele já vai para o 9º ano. Já vai para o 9º ano e serão ali 47 adolescentes. E eu conversava justamente sobre isso com ele. Falava o seguinte, amigos de infância tem que ficar na infância. E eu perguntava, desde quando você era criancinha, bebezinho, você estava lá com esses mesmos amigos? Eles mudaram? Continuam com as mesmas conversas? Estão fazendo bagunça? O que você está fazendo lá? Essas pessoas têm que ser deixadas para trás. Ficam na infância, tá ok? Daqui para frente você não pode mais caminhar com essas pessoas e você já tem que começar a fazer isso a partir de agora. O que mais nós temos aqui? Existem jovens de 20 e tantos anos de idade que nunca se deram o trabalho de arrumar a própria cama ou lavar a louça. Anotei isso aqui porque isso aqui é poderoso, hein? Os nossos filhos, desde a mais tenra idade, têm que aprender a arrumar a cama, arrumar o quarto, porque o que eles fazem ali diz muito de como é que eles pensam. Esse processo de organização é muito poderoso. Inclusive, nessa semana, a Ana Luchini, parabéns para a Ana, ela ministrou no 759 falando justamente do poder de organização. Isso foi muito poderoso, tá ok? Aí ele vai falar de insatisfação, tanto positiva como insatisfação negativa. Insatisfação negativa, ela induz ao sofrimento. Você sofre demais, você está insatisfeito com o carro, está insatisfeito com isso, está insatisfeito com aquilo, e você não vê melhor e você só vê pior. Insatisfação negativa, que faz com que não haja ponto de repouso ou de serenidade. Já a insatisfação positiva é aquela que você e eu temos que ter. Estou contente com este carro aqui, mas também estou insatisfeito, ou seja, eu vou partir para uma outra aquisição. Eu quero uma outra coisa no lugar desse daqui, eu quero outra coisa num outro patamar. O que significa insatisfação positiva? É aquela pessoa que quer mais e melhor. Um dia, quando tiver tempo, eu vou fazer aquilo que gosto, alguns podem dizer. Assim que tiver melhores condições, eu vou me dedicar ao meu sonho. O meu plano, quando me aposentar, é finalmente fazer aquilo que me dá prazer. Eu anotei, essas frases aqui estão lá no final do livro e me chamaram muita atenção. Sabe o que tem? Isso aqui está relacionado com o quê? Relacionado ao fato de, tendo o que você tem, estando onde você está, sendo quem você é, não estar transbordando na vida das outras pessoas. Você não está aproveitando esse dia. Você não está desfrutando. E quando eu não desfruto, inclusive daquele carro velhinho que você tem lá, e você não desfruta dele, você vai começar a ter esses pensamentos. O processo de desfrute é algo que não depende do que você tem, onde você está, depende de você e a relação íntima que você tem com o próprio Espírito de Deus vivo. Então nós temos que desfrutar todo dia, a todo instante. E fica aqui a dica. E uma frase que me chamou bastante atenção, e eu gostei demais disso daqui, porque ele é da área de ensino, né? Ele diz o seguinte: uma carreira a ser turbinada exige a capacidade de ensinar o que se sabe. Ou seja, para que você tenha uma carreira que seja turbinada, para que tudo que a gente estiver fazendo dentro do SPR, do jogo da vida aqui, possa ser turbinado, é necessário que a gente ensine o que aprendeu, ensine o que sabe, ainda que seja pouco em nossa concepção. Mas significa o quê?
transbordo. Então, eu vi aqui na fala dele muitos códigos, mas muitos códigos mesmo. Tem inclusive no momento do livro que eu não coloquei aqui, que ele diz o seguinte: segundo os cristãos, ou seja, ele não se vê como cristão ainda, ele não se vê ainda, segundo os cristãos, então ele traz tudo isso aí. E aí eu fico imaginando o seguinte: princípios, independente da pessoa acreditar ou não no Deus vivo, os princípios não podem ser quebrados. Os princípios não são quebrados. Então, terminei de ler o livro, depois que eu fiz o resumo, daí eu entendi. Agora eu entendi. E eu me comprometo a não fazer esses pré-julgamentos de maneira tão acelerada, de maneira tão precoce, para poder ler os demais livros. É isso aí, general. E você, quais são as suas impressões sobre esse livro? Valeu, a gente se vê na próxima aula.